Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Eu sou Daniele Roseno, advogada, imigrante e youtuber sem carisma. O vídeo de hoje é mais um react. Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu gosto de fazer também, confesso, porque eu acabo ficando por dentro das notícias, do que tá acontecendo, me atualizo bastante quando eu gravo esse tipo de vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é interessante porque, além de notícia, nós temos um estudo divulgado pelo Instituto de Cidadania Canadense, um estudo de quase 30 páginas, desenvolvido por essa, eles chamam de charity, como se fosse uma ONG, mas eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas, porque esses lugares são sempre manipulados, são sempre, financiados por determinados grupos, a gente sabe bem, então não dá muito pra gente levar a ferro e fogo a informação, mas a matemática geralmente não mente, né. Enfim, vocês vão entender melhor ao estudo sobre a retenção de imigrantes, né, as tendências de retenção de imigrantes no Canadá. E ele foi lançado, em outubro de 23. Na verdade, agora que veio a público, todo mundo ficou sabendo, tá todo mundo comentando sobre isso nos jornais, mas, foi feito com base nas informações adquiridas até o ano passado, tá. Então depois que a gente assistir o vídeo, eu vou comentar o vídeo e vou comentar o estudo com vocês. Vamos lá. Economic migrants who were chosen by the government to come to Canada are leaving the country in record numbers. The study was commissioned by the Institute for Canadian Citizenship. That's an organization that encourages immigrants to become citizens. Ela já começa o vídeo falando que a maior descoberta desse estudo é que os imigrantes qualificados, eles estão deixando o Canadá em números alarmantes. E são imigrantes que foram escolhidos pelo governo para se tornarem residentes permanentes no Canadá. Então, se você não entende muito bem do sistema de imigração canadense, a gente vai ter a imigração humanitária, que é geralmente os imigrantes que vêm como refugiados, que são resgatados de países em guerra. É mais uma imigração que atende ali as diretrizes da Declaração dos Direitos Humanos. Então, todos os países signatários da declaração vão ter alguma espécie de programa de refugiados, de asilo. A gente tem a imigração familiar, né, que é um princípio constitucional do Canadá. Então, a reunificação familiar, ela abre brechas para que programas imigratórios que visam trazer familiares de canadenses, para o país, seja viabilizado. E nós temos a imigração econômica, que é aí a maior parte dos imigrantes, né, dentro do quadro de imigrantes geral, apesar de eu achar que a imigração familiar e a imigração, humanitária tem um peso muito grande, que não deveria ter, mas tem. O maior número de imigrantes são os imigrantes econômicos, né, que vêm pelos programas econômicos, que são os estudantes internacionais, os residentes permanentes que passam por processos como a Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class, ou algum programa provincial. Quando você escuta falar sobre Express Entry, geralmente são pessoas qualificadas, de vários diplomas, que falam um nível de inglês ou francês, viável. Você vai ter também as pessoas que estudaram e trabalharam no Canadá, então se qualificaram. Essas pessoas, geralmente são aquelas de quem, a imigração exige mais, né, a imigração é mais, eu diria que é até mais cruel, porque ela exige o atendimento de requisitos que, assim, são bem difíceis de você atender. Então não é uma imigração facilitada, não é uma imigração simples, é uma imigração custosa, que custa bastante grana, inclusive, por parte do imigrante, mas é a maior parte, né, dos imigrantes que vão para o Canadá vão através da imigração econômica, seja por uma oferta de trabalho, seja porque estudou no país, trabalhou, conseguiu experiência canadense, seja porque é altamente qualificado no seu país de origem e atendeu a todos os requisitos necessários, tá. Então, essas pessoas que basicamente são a força de trabalho do Canadá, são as pessoas que estão deixando tudo nos seus países para ir pra lá, entregar a força laboral na sua melhor idade, nos melhores anos da sua vida, para bancar o sistema, especialmente previdenciário do Canadá. Essas pessoas estão deixando o país em números alarmantes, tá. Isso não é um problema de ontem, isso é algo que a gente estuda há muitos anos dentro do mercado de imigração, e só que agora a gente tem números novos e
é sobre isso esse estudo. Among the report's findings, French-speaking immigrants who came to Quebec and Ontario are more likely to leave Canada than their English-speaking counterparts. The country's biggest cities, Montreal, Toronto, and Vancouver, see high turnover rates of immigrants. The cities serve as hubs where newcomers adjust to life here before moving somewhere else. And those who immigrate to Atlanta. Então ela fala que os imigrantes francófonos, né, que vão para a área do Quebec, para a região do Quebec, são as pessoas que falam francês, eles são os mais prováveis a deixar o país. Depois eu vou falar para vocês os números. Montreal, Toronto e Vancouver são as regiões mais afetadas. Elas veem, né, primeiro essa leva de imigrantes deixando um país. Por quê? Isso é algo que eu sempre falei e sempre foi muito criticado pelos vendedores de Canadá, porque eu sempre disse aos meus clientes, aos meus alunos, nos conteúdos que eu compartilhei na rede social esse tempo todo trabalhando com imigração, eu sempre disse, pessoal, Canadá se resume a Montreal, Toronto, Vancouver. Se você é imigrante, se você é recém-chegado, você precisa trabalhar, você precisa pôr os filhos na escola, aprender o idioma, precisa ter 2, 3 trabalhos para conseguir bancar a vida no Canadá. E essa é a realidade do Canadá desde muito tempo, tá? Quando eu cheguei, 10 anos atrás, já era assim. Então eu sempre disse para as pessoas, vocês têm que ir para essas grandes cidades, por mais que sejam mais caras. Eu diria que até 2020, essa era uma recomendação que, no final do dia, se pagava, porque o benefício adquirido no final da experiência, quando a pessoa já chegava ali na residência permanente, ele se compensava com todo o trabalho, todo o esforço de bancar um custo de vida mais caro. Só que de 2020 para cá, tudo mudou. Essa não é mais uma recomendação. Eu não diria nem que o Canadá seja uma recomendação de imigração, tá? Já falei sobre isso em outros vídeos, acho que fica muito clara a minha posição, se você me acompanha, mas sem sombra de dúvidas, a recomendação de Montreal, Toronto e Vancouver não seria mais aplicável, né, na situação real do Canadá de hoje. Eu não recomendaria jamais. Eu não recomendaria Canadá, mas se você realmente for para o Canadá, não recomendaria essas 3 cidades. Talvez Montreal ainda, apesar que se você não fala francês, não vá para Montreal, porque a situação é crítica, né, em termos de emprego, em termos de moradia, sistema de saúde, colapso do sistema de saúde, enfim, todas essas questões que vocês já acompanham aqui no canal. Mas voltando aqui para a reportagem, ela fala que naturalmente essas cidades são as cidades que mais sentem esse impacto, né, que os imigrantes vão embora, as empresas perdem empregados, afeta toda uma cadeia da sociedade, né, de áreas da sociedade que são impactadas pela falta de mão de obra. E aí você também tem aqui uma outra informação que eu fico me perguntando por que tiveram que fazer um estudo para descobrir isso. Que eu falo isso, ó, desde que vieram com aquele papo de programa de imigração para o Atlântico é mais fácil, o Atlântico quer você, o Atlântico isso, aquilo, não sei o quê. Os vendedor de job offer para o Canadá, tudo do Atlântico. Ai, Atlântico isso, Atlântico aquilo. Por quê? Porque ninguém quer morar lá. As pessoas não aguentam morar lá. E aqui nesse estudo, eles chegaram à conclusão de que os imigrantes com maior probabilidade de deixar o Canadá deixam o Atlântico dentro dos primeiros 7 anos. Então as pessoas que se mudam para o Atlântico no Canadá deixam o país nos primeiros 7 anos de imigração. É loucura, é loucura. Assim, vamos seguindo aqui. Atlantic provinces are more likely to leave Canada within the first 7 years of arrival. But if they stay longer, they're more likely to remain in Canada for the long haul. We're now joined by Daniel Bernhardt, CEO of the Institute for Canadian Citizenship, which authored the report, and he joins us from Ottawa. Thanks so much for being here, Daniel. Thanks for having me. So, do the findings of this report surprise you? Yes and no. I mean, we published the first edition of this report last year. This year, we find, of course, that outward migration has risen to record highs in 2020, which is the last year that we have data for. I can only imagine that this year, once the data are available, the problem will be even worse. But I think what we learned this year is that we have a lot more color, a lot more detail around the data than we had before. And so there were some surprises. For example, the difference in the number of Francophones that are departing. 20% of immigrants to Canada will leave in the long term, but among Francophones, it's 35%. Tá. Então, esse é o diretor, né, dessa ONG, desse instituto. Esse instituto, ele advoga para convencer as pessoas a se tornarem cidadãos canadenses, tá. Então, vejam, quando eu falo de indústria da imigração, não é só o youtuberzinho chinfrim que ganha $20 a hora e tá fazendo vídeo para te enganar, porque aí ele ganha um dinheiro do YouTube, faz umas propagandinha ali pra meia dúzia de empreendedor brasileiro e ganha mais um tanto, entendeu? Não é só essa galera, gente, assim, ó, pequena, perto do tamanho da indústria, tá? Existe ONG
especializada em convencer as pessoas a se tornarem cidadãos, né. Então, esse cara é o CEO e o que ele está dizendo é que os números não assustaram ele, porque se você entende de imigração, se você está na área de imigração, você acompanha o mercado de imigração canadense, você estuda imigração, você sabe que uma boa parte dos imigrantes que vão para o Canadá deixam o país, tá? Em 2015, quando a gente viu um estudo parecido, era uma média de 25% dos imigrantes que iam para o Canadá como residente permanente, eles deixavam o país dentro de 20 anos. Então, agora o que que a gente tem de informação? Eu não lembro se era 20 anos ou se era 10 anos, faz muito tempo, tá? Mas era algo nesse sentido. Agora o que a gente tem de informação? No long term, 25 anos, num prazo de 25 anos, cerca de 20% deixam o Canadá. Porém, quando se trata de imigrantes francófonos, que vão lá para o Quebec, esse número sobe para 35%. 35% dos imigrantes que vão para o Quebec deixam o Canadá dentro de 25 anos. Quebec é persona non grata até para os imigrantes. Things like this really did jump out at us, but fortunately, these standout points also give us opportunities to intervene and to act. Now that we have more information, we can take more strategic action to reverse the outflow of immigrants who are hand selected to address some of Canada's biggest concerns. When they leave, we lose, and so this is, I think, a hopefully a helpful intervention in that effort. Any more of the key things that stood out to you the most? Well, as you mentioned in your setup, economic immigrants are the most likely to leave the country. We also found that temporary foreign workers, who are much maligned these days, Mhm. actually are among the most likely to stay in the country once they obtain permanent residence, which was an interesting finding. And I think you alluded to this earlier in your setup. Canada is a really diverse country. I don't just mean ethnically, but by region. We have a lot of different circumstances at play, and the retention performance is very, very different across the region. So, like you said, in Atlantic Canada, most of the people who leave really, really quickly. They leave from outside the big cities. In Ontario and Quebec, they leave from inside the big cities. So I think this really calls for a diversified approach to retention for different categories of immigrants, for different language groups, and for different regions of the country. It's a complex federation, and we need to approach it with the flexibility, adaptability, and the localized sensibility that can really allow us to combat this. Aí ele vai falando que, enfim, os dados ajudam a entender melhor a diversidade, né, do Canadá, que os dados mudam muito de acordo com as regiões, que eles terem identificado que os imigrantes qualificados são os que mais deixam o país é extremamente preocupante. Eles perceberam também que as pessoas que vão para o Canadá como residentes temporárias, porém com uma oferta de trabalho, tendem a se estabelecer melhor depois que se tornam residentes permanentes. Mas, no geral, os imigrantes qualificados, são a parte que mais deixam o país, mas também, assim, eles significam a maior parte do número de imigrantes no geral, então é meio que esperado, né. Porque uma pessoa que está imigrando por questões humanitárias, essa pessoa está saindo de um cenário de guerra, gente. Dificilmente ela vai querer voltar, né. Uma pessoa que está imigrando por questões familiares, também, né, ela está imigrando para ficar perto da família, então dificilmente ela vai querer sair. Quem vai para lá, com aspirações profissionais, né, com expectativa de ter qualidade de vida, de trabalhar, de pagar os impostos sim, mas de ver o retorno disso, são as pessoas que estão deixando o país e essa é a maior preocupação deles. Problem effectively. So there's a lot of interesting data points here, but are there any answers to the question of why? Why are we seeing increasing numbers of immigrants leaving the country? So this study does not talk about why, but another study that the Institute for Canadian Citizenship has done with Ipsos, which is a poll of over 20,000 verified adult immigrants, shows that housing affordability is the main reason driving immigrants from Canada, of course. Então ele está falando, ó, esse estudo ele não explora os porquês das pessoas terem deixado estarem deixando o Canadá, mas eles fizeram outro estudo que eles entrevistaram 20.000 imigrantes adultos e que, para a maioria deles, a razão principal de ter deixado o país é a questão da crise de moradia, né, de não conseguir comprar uma casa, de não ver perspectiva de ter ali a sua vida estabelecida, um teto para criar seus filhos, enfim, todas essas questões que nós já sabemos, não é mesmo? Pois não somos iludidos, né? Eu sempre trago essa informação aqui para vocês, ou seja, a gente sempre está falando sobre a crise imobiliária, a crise de custo de vida, a crise do sistema de saúde. Mas vamos ver como que ele trata esse assunto. This is ironic because immigrants are blamed for Canada's housing affordability crisis.
incorrectly in my view, but that is the prevailing perspective. Então ele está falando assim, estranho porque esses imigrantes estão saindo do Canadá por questão de não conseguirem comprar uma casa, né, de não verem perspectiva na questão da crise de moradia, ao mesmo tempo em que essas pessoas estão sendo culpadas por serem a razão da crise de moradia. Então estão culpando os imigrantes, sendo que os imigrantes não estão nem ficando, eles estão deixando o país pelo mesmo motivo, né. Mas ele fala que não é a opinião dele, ele não acha que os imigrantes são culpados pela crise imobiliária, mas essa é a visão que está prevalecendo e, gente, é importante a gente falar que essa é uma visão importada, tá. Hoje, a mídia do mundo todo, praticamente, do mundo ocidental, pelo menos, quer que todos nós entendamos que os imigrantes são culpados por todos os problemas que estão acontecendo nos países. Estados Unidos, Canadá, a Europa no geral, o próprio Brasil, mas o Brasil, ele tá mais preocupado com outras coisas. O Brasil, ele quer samba, futebol, mulher pelada. O Brasil nem vê direito a questão dos imigrantes, que vão para o Brasil. Né, mas esses países, né, que as pessoas idealizam e estarem passando por tudo isso, a mídia quer que você acredite que todos os problemas se resumem aos imigrantes. Na Europa a gente vai ter uma questão mais direcionada para os imigrantes muçulmanos, e aí entra numa outra seara, porque tem um monte de aspectos que são impactados quando você aceita imigrantes com uma cultura completamente oposta, tá, a gente pode falar sobre isso em outro momento. Mas aqui no Canadá, Estados Unidos, não é a questão cultural, é a questão de que abriram as portas para geral, importaram mão de obra escrava moderna e agora não sabem o que fazer com essas pessoas. Então, o que eles estão fazendo? Fazendo toda a população odiar essas pessoas para que essas pessoas saiam como se isso naturalmente fosse resolver todos os problemas do país e não vai, né? Não vai. Já sabemos que não vai. Mistaken right now. And I think we're looking at a situation where immigrants to Canada are more and more skilled than ever before. When my parents came, they spoke very little English, they had very little education, the proverbial $5 in their pocket. Today, we're taking people with advanced skills and degrees who speak English and French impeccably well and who have global options. And so Canada's immigration posture is based on the idea that immigration is a manifestation of our generosity, that we are just admitting people who are fleeing destitution for a better life. We haven't caught up with the fact that actually we need immigrants more than immigrants need us on balance. And if Maravilhoso esse homem, já estou gostando dele. O que que acontece, né, ele está falando aqui que, na opinião dele, não é só a questão da crise de moradia, mas o fato de que hoje o Canadá recebe o número de imigrantes muito mais qualificados do que os imigrantes que iam para o Canadá há 50 anos atrás. Tem sempre um hater que comenta aqui no canal que fala assim: "Ai, porque eu estou no Canadá há 20 anos, 30 anos e vocês não sabem nada de Canadá, eu que sei porque eu moro aqui há 30 anos". Veja, nós temos um estudo, não é mesmo, mostrando que as pessoas que chegaram no Canadá há 30, 40, 50 anos atrás eram muito menos qualificadas do que as pessoas que chegam hoje. E, gente, falando como advogada da área de direito internacional, trabalho com dezenas, centenas de imigrantes, milhares de imigrantes, já atendi milhares de clientes em termos de imigração para o Canadá, Estados Unidos, Europa, enfim, é nítido. É nítido o perfil, né? Essa ideia de que o imigrante é a Sol da novela América que entrou no barquinho, atravessou a fronteira, é só uma parcela do universo da imigração. É uma parcela muito barulhenta, é uma parcela que dá ibope na televisão, né, a gente viu isso ao longo dos últimos 4 anos com as políticas do governo Biden, a gente vai ver muito mais nos próximos anos com as novas políticas do Trump, mas não significa a maioria dos imigrantes. Nós temos imigrantes altamente qualificados imigrando para o Canadá, para os Estados Unidos. Pessoas quando eu falava isso, eu vou abrir um ponto aqui, eu vou abrir um ponto aqui, porque eu já fui muito xingada por falar sobre esse assunto, mas eu acho importante. Até 2021, eu tinha na minha cabeça que só imigrava pessoas muito incríveis, pessoas com diplomas maravilhosos, com nível de inglês incrível, com muita grana para pagar colleges, mestrados, levar família, restabelecer a vida, pagando em dólar, sustentar a família enquanto estava estudando, que também requer uma grana enorme. E eu tinha essa visão, né, de que a gente estava lidando com imigração de luxo, porque eram pessoas altamente qualificadas, pessoas com salários de 50, 60, 100 mil. Eu cansei de ter clientes com essa faixa salarial, largando tudo no Brasil para morar no Canadá. Para morar no Canadá. Então, na minha cabeça limitada, de quem trabalhava com um público muito específico,
que buscava, qualidade de vida, recomeçar com a vida com a família, num lugar mais seguro. Eu trabalhei com essas pessoas por muitos anos, então a minha visão, hoje eu tenho essa noção, a minha visão era de que aquilo era imigração para o Canadá. E eu lembro que quando eu comecei a compartilhar sobre um pouco mais, né, sobre isso nas redes sociais, eu comecei a ser atacada, porque as pessoas diziam: "Imagina se eu ganhasse 40.000, eu nunca teria deixado o Brasil. Imagina se eu ganhasse 20.000, eu jamais sairia do Brasil. Imagina 100.000, imagina". Eu olhava aquilo e ficava pensando: "Gente, imagina se eles soubessem que eu já tive vários clientes com salários de 6 dígitos no Brasil, indo embora, largando cargos executivos altíssimos de grandes empresas brasileiras para morar no Canadá. Imagina se esse pessoal soubesse". Então aquilo alugou um triplex na minha cabeça, que eu fiquei pensando, eu acho que na verdade a errada sou eu, porque eu estou trabalhando com um público que é uma minoria, que é a minoria. A visão de imigrante que as pessoas têm é a da pessoa que está indo lá limpar a privada para recomeçar a vida, e é isso aí, se você não for assim, você é, enfim, privilegiado, enfim, tem várias questões. E eu lembro que aquilo alugou um triplex, porque quando eu comecei a compartilhar que não, que para você imigrar você tinha que atender requisito, você tinha que ter diploma, você tinha que ter experiência e tal, as pessoas começaram a me atacar e falar: "Ah, elitista, quem tem esse perfil não vai para o Canadá". E aí foi quando eu comecei a abrir um pouco mais a minha visão, e eu falei: "Cara, eles estão certos". E eu falei: "É verdade, eles estão certos. Eu é que estou trabalhando com um número muito pequeno. Eu é que estou trabalhando em um nicho muito pequeno". E o que esse rapaz está falando aqui nesse vídeo colabora para isso. Ele diz: no passado, os imigrantes eram pessoas com muito menos qualificação. Hoje, a gente está lidando com pessoas altamente qualificadas que têm opções globais. E é verdade. O que eu mais vi no Canadá, nesses 10 anos quase, eu vi muita gente indo embora. A maioria das pessoas que iam embora tinham oportunidades melhores de trabalho, de imigração. Vi muita gente indo embora para Portugal, porque na época Portugal estava facilitando visto para nômades, pessoas que não queriam fazer um college, fazer um mestrado, aprender inglês no nível altíssimo, para depois pagar uma fortuna disso, daquilo. Foram para Portugal. Vi muita gente vindo para os Estados Unidos, muita gente vindo para os Estados Unidos. Estou vendo mais ainda agora, depois que vim para cá. E era isso mesmo, eram pessoas com opções que não era a opção dela não era voltar para o Brasil. Eu vi pouquíssimas pessoas voltando para o Brasil. Lá meu plano não deu certo, vou voltar. Agora, inclusive, eu estou vendo mais, por conta da crise, né, a crise imobiliária, a crise dos empregos, todas essas mudanças nas políticas imigratórias. Agora eu estou vendo mais pessoas que são bem qualificadas, mas estão voltando para o Brasil, porque não veem mais perspectivas no Canadá. Mas antigamente as pessoas saíam do Canadá, as pessoas que eu via, saíam do Canadá para outras opções melhores, ou porque recebeu uma oferta de trabalho, voltou, ou foi para outro país. Então, o que ele está falando faz muito sentido. O Canadá, de uns anos para cá, eu diria que depois do Express Entry, tá? Nos últimos 10 anos, passou a receber um grupo de imigrantes que estavam lá por muito mais do que só o título de "Ah, moro no Canadá". As pessoas querem mais. E eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo nisso. Eu tinha uma vida razoavelmente boa no Canadá. Digo razoavelmente porque, eh, eu sei que comparado a muitas pessoas era uma vida ótima, né, porque nós conseguíamos nos manter no país com um só trabalhando, num imóvel próprio, que não era a casa dos sonhos, mas era um imóvel próprio, e assim, sem muitos problemas, né. Hoje isso não se aplica a, eu diria que 99% das famílias canadenses, mas eu não via perspectiva no Canadá. Eu perdi a esperança do futuro no Canadá. Eu não via que fazer os esforços necessários para validar a minha profissão, me tornar advogada lá, fazer um mestrado, fazer todo o processo, eu não via sentido, porque a impressão que eu tinha é que a gente nunca ia conseguir sair do lugar, já que o sistema jurídico do país é feito para que você não saia do lugar, para que você, quanto mais você ganha, mais você é penalizado, quanto mais você faz, mais penas você sofre, então, né, o resto é história, vocês já assistiram aqui no canal. Muito interessante ele trazer esse ponto. If we are going to lower our rates because we think that this is the answer to some of the homegrown policy problems that we've developed over generations, I think we're
up for a rude awakening. If we reduce the number of immigrants, for example, by 10%, we might reduce the number of people in the hospital waiting room by 10%, but we'll reduce the number of people in the hospital staff room by 30 or 40%. And so this is the math that Canada needs to do. It's sensible and fair to talk about how many people are coming and how we select them and all of that. We need also to take into account the number who are able to stay and contribute their talents and energies to our success in the long term and not leave for another country to contribute to their success. And if that's your position that we should be looking at getting more immigrants into the country and that they should be encouraged to stay here, how do you think Canada should go about doing that? Well, I'm not talking about more or fewer. I'm simply saying that, we have significant objective needs in areas like early childhood education, where a shortage of workers is preventing mothers from getting back into the workforce after having children. There's a daycare where my son actually attends, which has an empty room in it because they can't find a staff member to work in it. And they're actually a unionized place that pays very, very well. In healthcare, we have documented shortages in all kinds of professions. Home construction is another one where we're facing incredible amounts of pending retirement at the time when we need to be ramping up our building. So we can adjust the levels of people coming into the country all we want, and but those needs do not disappear. Now, who are disappearing are actually the immigrants who are hand selected to fulfill those needs. So we need to take both supply and demand into account and to recognize that yes, there are opportunities for reform of the system to make it smarter, but we need to make sure that the people who are selected to come here are able to succeed. Opening the door is not enough, and this is not just something for the federal government to pay attention to. Provincial governments, but also all of us as employers, as neighbors, as colleagues can provide a welcome experience if people really do have the skills and opportunity to contribute to Canada's success and to address some of our. Ai, aí ele vem com aquele papinho bem canadense. "Ai, veja bem, porque só abrir as portas não é suficiente, a gente tem que fazer as pessoas se sentirem bem-vindas, com perspectivas de sucesso e tal, e isso não é só um trabalho do governo federal", jamais que ele vai falar, né, dos estragos que esse governo fez, né, nessa área específica, mas tá colocando a culpa para todo mundo, né. "Ai, governo federal, governo provincial, nós enquanto employers, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, uísque a sachê", né, é isso aí. Então vamos lá, vamos mais profundo aqui nos dados que eles apuraram nesse relatório, tá? Em cada 5 imigrantes deixam o Canadá dentro de 25 anos. Então, cerca de 20% dos imigrantes não vão ficar no Canadá, a vida toda. 34% desses imigrantes saem nos primeiros 5 anos após a chegada. Era esse o número. Na época que a gente viu um relatório muito parecido, esse número de 34% era 25 em 2015. Cerca de 25% dos imigrantes deixavam o país nos primeiros 5 anos, das pessoas que chegavam lá como residentes permanentes. Agora esse número subiu para 34%. Então 34% dos imigrantes, desses imigrantes que vão deixar o Canadá, né, desses 20%, 34% dessa parcela saem nos primeiros 5 anos após a sua chegada. Os imigrantes que chegam como estudantes internacionais têm maior probabilidade de partir em comparação aos trabalhadores temporários ou residentes permanentes, o que faz muito sentido, né? Porque o imigrante que estuda, ele se qualifica ainda mais, então ele acaba abrindo mais oportunidades de trabalho para ele, não necessariamente somente no Canadá. As taxas de imigração de saída são mais altas no Atlântico, especialmente fora de cidades urbanas como Halifax e Moncton. Então, se você vai para o Atlântico e você pensa em se estabelecer lá, talvez Halifax e Moncton sejam a melhor opção, porque já temos aqui uma informação de que as taxas de pessoas, de imigração, né, de saída de pessoas que deixam outras áreas do Atlântico, outras regiões do Atlântico, essas taxas são maiores. No longo prazo, os imigrantes que vão para o Quebec tendem a deixar o país num percentual de 35%. Então, dentro dos 25 anos, 35% dos imigrantes que vão para o Quebec tendem a zarpar. Imigrantes econômicos são os mais propensos a deixar o Canadá, apesar de serem selecionados por sua capacidade de contribuir economicamente. Então, são aquelas pessoas que caíram na conversa do Canadá quer você, o Canadá precisa de enfermeiros, o Canadá precisa de imigrantes, de engenheiros, de pessoas de TI, de médicos. São essas pessoas, né, que deixam o país, por quê? Muito provavelmente porque elas chegam lá e descobrem que era uma propaganda enganosa. Né. E gente, eu não tiro a minha responsabilidade nisso, tá. Confesso que muito do trabalho que a gente fez baseado nas informações que nós tínhamos naquela época,
Então eu não fiz nada de caso pensado, tipo: "Ah, vem pra cá qualquer um, vende qualquer curso pra qualquer um pra vir". Nós nunca tivemos essa praxe no nosso escritório. Muito pelo contrário, a gente sempre trabalhou com as políticas vigentes daquele momento, e era a visão que a gente tinha de imigração. Eu acho que o véu, ele se rasgou para a maioria de nós imigrantes a partir da pandemia. E digo mais, não foi nem 2020, 2021 não. Eu diria que a partir de 2022. No meu caso mesmo, foi 2022, eu já falei com vocês sobre esse assunto aqui. Para mim, aquela atuação do governo federal na época das vacinas e do Freedom Convoy, para mim aquilo ali foi o fim, foi o fim, o fim, o fim. E eu estava muito certa. Eu estava muito certa, né, nos meus sentimentos com relação ao que eu estava vendo, a maneira como eu encarei aquela situação, porque dali pra frente, gente, foi ladeira abaixo, ladeira abaixo. Enfim. Então ele fala sobre isso, fatores linguísticos. Imigrantes francófonos tendem a deixar o Canadá mais cedo do que anglófonos ou alófonos, que não têm o francês ou o inglês como língua materna. Eu acho que é porque o povo no Quebec também não facilita, né? Não facilita. Imigrantes de países com restrições à cidadania dupla têm maior probabilidade de sair, sem obter a cidadania canadense. E aí eles trazem uma série de recomendações ao governo. No primeiros 5 anos, eles recomendam priorizar políticas que retenham imigrantes logo após a chegada, quando o risco de saída é maior, provavelmente ali dentro dos primeiros 5 anos, né. Metas de retenção integradas a políticas de imigração, estabelecer métricas formais para monitorar e melhorar a retenção, apoio a políticas provinciais e municipais, engajar stakeholders locais para melhorar os serviços de integração e adaptação regionais. Ai, pura ladainha. Vão encher de ONG para ganhar dinheiro público, presta para nada. Apoio a imigrantes francófonos, outra coisa. Gente, Quebec é xenófobo, sabe. Pra quê? Pra que ficar insistindo? Monitoramento contínuo, blá blá blá, os desafios principais. Migração nas primeiras décadas, então a saída precoce compromete os benefícios econômicos e sociais esperados para a imigração, e é aquilo, né? Vira uma grande indústria como já é, porque se as pessoas deixam o país nos primeiros 10 anos, né, elas imigram, passam por todo aquele calvário que a gente passa para se tornar imigrante, mas deixam o país nos primeiros 10 anos, todo mundo perde com isso, né? Tanto nós que fizemos um investimento enorme, quanto o país que não vai ter aquela mão de obra qualificada. É um negócio que não se sustenta, não se sustenta. E eu acho que com a internet, com a criação de conteúdo, com as pessoas muito mais antenadas depois de 2020, tá muito mais difícil de vender a mentira. De vender a mentira, porque assim, no meu tempo, gente, mal tinha blog sobre Canadá. O meu blog foi um dos primeiros, Canadá Passo a Passo. Foi um dos primeiros. Naquela época não tinha blog, era outro assim, muito longe. Canal do YouTube tinha os irmãos Prezia e o Dimitri só, e assim, ainda era uma coisa muito amadora, e não tinha. A partir de 2016, que foi quando o Canadá deu aquele boom por conta do Express Entry, e todo mundo queria ir para o Canadá, a gente brincava que a pessoa recebia o visto aprovado e já tinha que abrir um canal do YouTube, porque todo mundo que chegava tinha um canal no YouTube. Então isso foi um movimento que impactou bastante e influenciou no que a gente está assistindo agora. Porque agora não tem mais jeito, o influencer vai lá, fica pintando de Canadá perfeito, falta rodar pirueta para defender o sistema de saúde canadense, como eu já cansei de ver por aí, uns e outros, né. O negócio implodindo, todo mundo reclamando, saindo em todos os jornais, mas a bonita tá lá fazendo vídeo para defender o sistema de saúde canadense. É uma hipocrisia desse povo que não tem emprego e nem profissão. Porque não tem, gente, é a única explicação, tá. A pessoa se presta a um papel desse, porque não tem da onde tirar dinheiro para sobreviver. É a única explicação que sustenta isso, para não dizer que a pessoa é mau caráter. Porque eu não acredito que todas essas pessoas sejam mau caráteres, entende? Porque também eu conheço muitas delas na vida real. Eu sei que muitos não são mau caráter de fato. Muitos até acreditam no que eles estão falando ali, mas a realidade é outra. E não é a Dani que está dizendo, é só ler os jornais, é só ver o YouTube das pessoas que não são influencers de Canadá brasileiros. É só você ver o dia a dia, acompanhar, né, o país onde você quer morar, você vai ver que tudo que eu tô falando aqui é o que acontece na vida real. Então, ter esse acesso à informação é importante, porque essas pessoas, elas passam vergonha, porque elas vão lá, fazem vídeos lindos querendo vender o país, mas a gente tá ligado, a gente tá conectado, a gente tá vendo o que tá acontecendo, a gente tá assistindo o tempo todo, e eu acho que essa ideia da gente transferir
Acho que essa ideia também de traduzir as notícias, trazer notícias em tempo real, eu vi que o Dimitri está fazendo isso muito bem. Eu já faço, né, desde que eu voltei aqui para o meu canal, eu gosto de trazer notícias para vocês também. Gostaria de trazer mais, mas faço dentro do que posso. Isso é importante, porque as pessoas começam a perceber que o cara crachá não tá batendo, entendeu? O vendedor de Canadá, o youtuber vendedor de Canadá tentando te enganar, fazendo parecer que o sistema de saúde é lindo, maravilhoso, venha pra cá, o Canadá quer você, ele perde qualquer credibilidade que ele tinha, ele fica com a cara no chão. Ele fica com a cara no chão, porque qualquer pessoa com meio neurônio que tá acompanhando as notícias, olha aquilo ali e fala: "Não, o que que essa pessoa tá falando? A crise no sistema de saúde é uma realidade". A crise imobiliária é uma realidade, que essa pessoa que mundo que essa pessoa vive, entendeu? Tá mais ou menos isso. Diferenças marcadas entre grupos linguísticos, categorias econômicas e regiões de chegada. Necessidade de entender a experiência do imigrante para influenciar positivamente na sua decisão de permanecer. Ou seja, eles querem mais pão e circo para fazer você acreditar que o Canadá é a terra prometida. Nós temos até uma ONG, né, financiada aqui com muito dinheiro inclusive, porque para fazer tudo isso aqui bonito desse jeito deve ter custado caro. Mas é isso, é isso. Mas é isso, é a notícia de sempre que a gente vem falando aqui praticamente todas as semanas, travestida de uma forma bonita, para fazer parecer que agora estamos nos importando com os imigrantes, que importamos para cá para explorá-los e agora eles descobriram isso. Eu quero saber os comentários de vocês. Deixem aqui nos comentários o que que vocês acham de tudo isso. Se vocês gostam desse formato de vídeo também, eu quero trazer mais aí para os próximos meses. Ano que vem já tá aí, né? 2025 já tá aí. E, e vai ter muita coisa, gente. Vai acontecer muita coisa. 2025 vamos ter primeiro ano de mandato Trump, vamos ter saída do Trudeau, a queda de Justin, a queda de Trudeau Castro. Enfim, vai ser loucura. Eu espero que vocês estejam aqui comigo para acompanhar tudo isso. A gente se vê no próximo vídeo.